O objetivo desse vídeo não é falar do conceito dessas redes, mas a gente precisa pelo menos resumir rapidinho e também diferenciar Deep Web e Dark Web. Para começar, olha só, a gente navega na parte que é indexada da internet, ela é chamada de Surface Web. Todos os sites de busca conseguem encontrar os endereços e listar cada um deles. Aí tem a Deep Web, que é um conceito que muita gente entende errado. Ela não é a parte criminosa ou ilegal da internet, mas sim todos os sites que não são indexados e que só podem ser encontrados por algum tipo de método específico de acesso e navegação. Mas o que são esses conteúdos não indexados? Olha, varia. Pode ser serviço de e-mail, internet banking, centrais de comando de universidades e empresas, tudo isso está por lá, por exemplo. Mas dentro da imensa Deep Web também se concentra a Dark Web, aí sim, o setor que costuma abrigar os conteúdos mais pesados, inclusive os ilegais. Por causa dessa definição, a história começa bem antes, com o nome das Darknets. Lá no começo das primeiras conexões da ARPANET, que seria um dos esqueletos iniciais da internet lá nos Estados Unidos e que a gente já abordou num vídeo especial aqui no canal, já existiam algumas redes secretas. Elas tinham endereços que não apareciam nos índices oficiais de laboratórios, de bases militares e de universidades, que era quem podia acessar a ARPANET. Isso aconteceu lá no começo dos anos 70 e valia para algumas conexões em que circulavam informações que eram sigilosas. Elas recebiam os dados da ARPANET, mas não estavam abertas e também não enviavam informações para fora. Dessa obscuridade, por ficar ali nas sombras mesmo, veio o nome Darknet. Mas o termo acabou sendo popularizado na indústria mesmo só lá por 2001 e depois em 2002, depois de 2 artigos acadêmicos. Um deles é chamado O Valor Escondido da Deep Web, de Michael Bergman, e também o A Darknet e o Futuro da Distribuição de Conteúdo, de 4 pesquisadores da Universidade de Stanford. Na década de 80, a moda para fugir das conexões tradicionais mudou um pouquinho. Nasceu o uso de servidores em países que eram um pouquinho afastados para compartilhar alguns conteúdos mais privados ou até ilegais. Tipo paraísos fiscais de conta bancária, sabe? Só que com informações e serviços. Países do Caribe eram bastante usados para hospedar esse tipo de conteúdo que podia envolver apostas e até pornografia. Essa estratégia de abrigar alguns servidores em terras com leis mais flexíveis existe até hoje com os sites de pirataria. Agora a gente chega em 1990, quando o uso comercial da internet começa a se multiplicar aos poucos no planeta entre os consumidores. E aí uma rede centralizada começa a nascer. Isso é muito ruim para quem queria fazer as coisas debaixo dos panos. E aí novas estratégias começaram a ser boladas. Uma delas era proteger os sites com senhas, só para os usuários autorizados. Mas não deu muito certo. O Tor, que se escreve T-O-R, nasceu na metade da década de 1990, no Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos. Pois é, o navegador, que é usado para navegar ali nos confins da internet e muitas vezes para praticar crimes, foi criado e financiado por órgãos militares dos Estados Unidos. A ideia do projeto inicial dos cientistas Paul Syverson, Michael D. Reed e David Goldschlag era uma forma de mascarar a identidade online de agentes em missões de campo super secretas ou até de informantes infiltrados. O nome dele é a sigla para The Onion Routing, ou roteamento cebola. Nessa forma de comunicação, cada roteador pelo qual a mensagem ou conexão passa criptografa um pedaço ou camada. Aí, para você chegar na mensagem original, você precisa primeiro solucionar todas as outras codificações, que são as chamadas camadas. Os domínios das páginas navegadas no Tor, inclusive, terminam em um ponto .onion. Um site chamado The Hidden Wiki, ou a Wiki Escondida, é o mais famoso índice com links para navegação por lá. Depois da própria DARPA entrar no projeto e tudo ser paralisado por alguns anos, em 2002 saiu a primeira versão estável do Tor e ele foi liberado para uso civil no ano seguinte. Hoje, uma organização chamada The Tor Project licencia gratuitamente o código da plataforma e mantém tudo funcionando. Mesmo assim, agências do governo ainda foram bastante ligadas ao Tor por vários anos, especialmente em financiamento. E não adianta achar que é só usar o Tor que você tá seguro na navegação, porque olha, não é bem assim, viu? Em 1999 surge a Freenet, um projeto do, na época, estudante Ian Clark. Ele criou uma forma de navegação descentralizada para envio e recebimento de dados de forma livre e segura, ou seja, anônima.
Ela é uma plataforma peer-to-peer em que cada usuário armazena um pouquinho da informação que circula por lá. Mas como é tudo criptografado, você não sabe exatamente o que você está guardando na sua máquina. Os sites acessíveis pela Freenet só podem ser abertos por quem está lá e você fica ainda mais seguro se apenas se conectar com os seus contatos mais próximos, com os seus vizinhos ali, em um modo de uso chamado Darknet. A Freenet é uma forma de navegação mais idealizada, pensada para países com censura ou usuários que se sentem sufocados na rede atual. Em 2004 já eram 100 nós conectados pelo Tor por voluntários e Estados Unidos e Alemanha eram os países mais ativos. Já em 2011 já eram 2.000 nós por todo o mundo e 6.000 em 2016. Outra rede descentralizada bastante famosa é a I2P, ou Invisible Internet Project. Ela surgiu em 2003 e atua parecido com o Tor, jogando o tráfego de um lado para o outro para evitar detecção. Ele é uma comunidade bem independente e começou só como um braço da Freenet, se especializando mais tarde no download de torrents em países com leis pesadas contra a pirataria. Ela se diz mais segura do que o Tor por conta da forma com que separa e envia os dados. Mas olha, talvez o paraíso de dados mais peculiar que a gente já teve é o Haven Co. Ela foi fundada em 2000 por Ryan Leckie e Sean Hastings e eram os locais mais promissores para você guardar absolutamente de tudo sem qualquer chance de ser penalizado por autoridades. O motivo é que ele ficava no Principado de Sealand, uma micronação não reconhecida pela ONU que fica na costa da Inglaterra e tem como único território as ruínas de uma base naval. Sério, vejam aí, é bizarro. Ele tem menos de 30 habitantes registrados, a maioria nem mora lá. Só que a Haven Co. fechou em 2008, especialmente por problemas da empresa com a família real, que fundou e se diz dona de Sealand. E foi graças às atividades ilegais na Dark Web que começamos também a conhecer a Bitcoin. A unidade monetária que é descentralizada foi proposta por Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe até hoje se é uma pessoa de verdade ou se é um grupo de empresários. A Bitcoin era a forma de pagamento mais usada, especialmente para compra e contratação de serviços nessas redes paralelas, claro, por conta da dificuldade de rastreamento. Isso inclusive ajudou a sujar um pouquinho a imagem da Bitcoin e até outras criptomoedas até hoje. É claro que a Bitcoin será tema de um vídeo separado aqui na série, é só aguardar. Para você ter uma ideia do crescimento em popularidade dessas redes paralelas e nada seguras, em 2010 a firma de segurança Processive estimou que 50.000 sites extremistas e 300 fóruns terroristas já habitavam a Dark Web. Isso fora a venda ou a troca de conteúdos piratas envolvendo temas muito pesados, como encomenda de assassinatos, venda de drogas e até consumo de pornografia infantil e outros conteúdos perturbadores. E existe um mito de que a internet guarda um lugar ainda pior. O nome é Marianas Web, que tem o nome inspirado no ponto mais profundo do oceano na Terra, a Fossa das Marianas. Esse seria aí o fundo do poço mesmo, o ponto mais perturbador, mais maluco, mais perigoso e tudo mais, mas não acredita nisso não porque é falso. A Dark Web apareceu mesmo para o público geral em 2011. É o ano de fundação da norte-americana Silk Road, uma plataforma na Deep Web de venda de drogas, remédios de uso controlado e até de alguns produtos legalizados, tipo livros. O nome vem da Rota da Seda, as estradas comerciais do século IX para ligar Europa e Ásia no comércio de várias mercadorias, incluindo a seda. A plataforma começou bem limitada, com poucos vendedores e regras bem rígidas do que podia e não podia por lá. O líder tinha o apelido de Dread Pirate Roberts, um personagem do excelente filme A Princesa Prometida, que lutava por ideais libertários e não gostava nada de autoridades. Só que logo a mídia começou a fazer matérias demais sobre essa lojinha aí, e isso chamou a atenção de políticos e autoridades dos Estados Unidos. Em 2013, Ross Ulbricht foi preso e condenado à prisão perpétua por ser o fundador do site. Mas ele negou que era o atual Dread Pirate Roberts e falou que tinha alguém ali que assumiu o lugar dele e tocou os negócios, mas ninguém sabe quem é. O documentário Deep Web de 2015 cobre bem esse caso e também traz o ponto de vista do Ross. Novas Silk Roads tentaram nascer inclusive na I2P e, claro, a venda de drogas não acabou na Dark Web depois dessa operação, mas nenhuma plataforma tão grande apareceu depois do caso. Mas afinal, é só crime e coisa pesada que a gente vê nessas redes? Bom,
A quantidade de conteúdo existente na Deep Web é enorme, muito maior do que aquele que circula na superfície. Só que, como a gente falou lá no começo, nem tudo da Deep Web é perturbador ou ilegal, apesar de sim esse conteúdo existir em massa por lá se você procurar bem. A gente realmente não recomenda que você vá atrás assim de repente, até porque a quantidade de criminosos e hackers que estão só esperando pessoas menos experientes aparecerem por lá é bem alta. O uso de VPNs e outros meios de mascarar a sua identidade é essencial, mas também pode não garantir nada. Quer dizer então que tudo isso precisa ser desligado? Também não, porque existir um espaço não indexado, seguro e próprio para a liberdade de expressão também é importante. A própria Wikileaks já recebeu muita coisa via Deep Web, justamente pelo medo de rastreamento de quem faz esses tipos de vazamentos. E os chineses também escapam do pesadíssimo firewall lá do país, usando o Tor. E essa é a história da Deep Web, um lugar polêmico, controverso, obscuro e meio perigoso, mas essencial para a história da tecnologia e da internet.